E aí pessoal, tô de volta com mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto 138 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e 1507. Atravessamos mais uma barreira, né? Começou com 400 de rate esse desafio e a gente para nos 2.200, 2.300 por aí. Então muito caminho pela frente, mas já foram 1.100 pontos desde que a série começou. Vou lançar o desafio mais uma vez, mas antes disso não preciso nem falar, né? Já sabe. Deixa aquele like no vídeo. Antes mesmo de começar, que é bem importante para o canal. Se você estiver gostando, é claro. E considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Lançar o desafio para 10 minutos. Brancas. Vamos com... Opa, quase joguei peão dama. Vamos jogar E4 mais uma vez. Ah, tá. E cavalo F3 aqui. Achei que tava saindo um som a mais. Mais uma vez, cavalo C6. Que curioso isso, né? Muita gente jogando isso aqui de pretas, essa faixa de rating. Muita gente. É a quarta ou quinta Rui Lopes já. Né? Podiam jogar a Petrov para jogar o Gambito, Sicilianas, outras coisas. Claro que isso aqui é o mais jogado ainda, né? Mas ainda assim eu achei que já ia ter umas coisas mais diferentes. Vamos jogar a nossa querida Rui Lopes. Cavalo D4 ele jogou, a variante Bird. Se eu faço o bispo C4, existe essa armadilha com o cavalo D4, que não é uma variante boa, mas tem uma armadilha. Vou mostrar no fim do vídeo para vocês. Então, cavalo D4. Ameaçou meu bispo. E eu vou trocar o cavalo. Vou trocar os cavalos aqui. Vou jogar o cavalo para o D4. E para o D4 e vou fazer o roque. Beleza. O bispo, claro que está um pouco estranho aqui, mas ele vai ser realocado para cá. Porque ele perdeu o propósito dele aqui. Não tem mais cavalo nenhum sendo atacado em C6. Ou seja, o bispo está inútil aqui. Mas, por outro lado, o preto colocou um peão em D4 aqui que tem algumas implicações. Implicações estratégicas. Que vai dar um sono em você que está tentando dormir ali meia-noite e meia, vendo esse vídeo. Vou jogar bispo C4, ele atacou meu bispo. Qual que é a implicação estratégica? Minha lá do rei fica mais livre. Por quê? Principalmente porque eu consigo jogar F4 em paz aqui. D5 é um lance interessante. Ele isola, deixa os peões dobrados, inclusive, mas eu acho que não é ruim o lance. Eu vou tomar. Eu tenho a impressão que não é ruim o lance. Falta desenvolvimento para ele. Mas ele ganha uma certa liberdade com as peças aqui. Né? E minhas peças não estão nas casas ideais ainda. Estou muito atrasado aqui no desenvolvimento. Posso dar cheque. Bispo D7. Isso aqui me atrasa um pouco a vida, né? Esse aqui eu tenho vontade de jogar. Não sei se é lento. Cheque, eu tô sentindo que é cheque o lance. Torre 1, ele faz bispo E7. E aí eu vou tentar jogar. Ó, tem uma armadilha legal, hein? Teste de visualização nível bem difícil. Eu mostro na análise depois, tá? Mas cheque, bispo D7, cheque, torre 1. Não, desculpa. É cheque lá. Torre 1, cheque, bispo E7, bispo D7, dama D7. Eu jogo D3, ele faz cavalo F6. Eu faço dama E2 para tentar evitar o roque dele. Ele faz roque de qualquer jeito. Eu ganho o bispo dele com dama por E7. Ele faz torre E8 atacando a minha dama. Se eu troco as damas em D7, torre por E1 mate. Ah, mas eu tenho dama B4 no fim dessa linha, né? E defende a torre. Olha que curioso. Eu vou tentar isso aqui então. Vamos dar o cheque. Vamos dar mais um cheque. Tá. Agora eu vou ter que trocar os bispos. Podia jogar dama E2 também primeiro, mas vou tomar. E vou jogar D3 aqui. Ele vai fazer cavalo F6. Tá jogando bem certinho até agora. Eu tenho uma possível vantagem estratégica. Desses peões realmente são fracos. Só que ele ganha espaço também aqui no centro. Eu vou jogar dama E2. E eu acredito que se ele rocar, eu jogo dama por E7, torre E8, dama B4, eu volto. Eu achei que ele tinha essa armadilha, mas ele não tem. Eu tomo e volto defendendo a minha torre aqui. E não tem mate na primeira fileira. Dama E6 ele já entregou um peão. Essa ideia é muito típica de jogar o dama E2, porque repara que eu atraso o desenvolvimento, mas eu não deixo ele rocar também, porque eu tenho o ataque do bispo aqui em E7. No bispo ali em E7. E se ele não atrasar o roca, eu vou começar a trazer minhas peças para cá, principalmente o cavalo para F3, para bater nesse peão. Jogou dama E6.
Pior que não é tão ruim da E6. Eu vou ganhar o peão, mas ele vai ter um bom desenvolvimento aqui. Vou tomar em E6, ele vai jogar rei F7 ou rei D7. Tá jogando bem aqui, mesmo que ele entregou um peão. A impressão que é um jogador até com um pouco mais de rating. Mas eu tenho que estar melhor aqui. Porque se ele me der. Torre D8 é bem esquisito já. Bem esquisito. Cavalo D2. Ele não vai jogar torre C8, mas se ele jogar, eu ainda tenho o cavalo B3, né? Toma e toma, tá? Então aqui eu vou jogar o lance natural, cavalo D2 desenvolvendo. E principalmente querendo chegar nessas duas casas para atacar o peão. Então vou jogar cavalo D2. Vamos deixar claro que eu não desconfiei do cara, tá? Estou falando que ele tá jogando uma força acima do rating dele. Estava, né? Agora ele jogou mal. Torre D6, eu posso trocar para simplificar. Isso aqui é muito tentador, né? Mas é que torre E2 parece tão bonito, porque eu mantenho a cravada e preparo um cavalo F3, né? Esse aqui é bom também. Troca-troca, cavalo B3, vai meio que cair o peão. Mas eu não quero trocar minha torre que tá ativa. E eu acho que eu vou ganhar um peão de qualquer jeito aqui. Porque meu próximo lance é esse. E ele vai ter que fazer rei D7 ou rei F7 aqui. Ele vai. Incomoda muito essa cravada, né? Ou ele pode pendurar o bispo também. Já aconteceu na história esse tipo de lance também. Vamos ver o que ele vai fazer. 8 minutos e 13 pro nosso amigo. Rei F7, eu vou fazer cavalo F3 agora. Tacando o peão. Tem uns cheques aqui também, mas acho que não leva a lugar nenhum. O que ele vai fazer aqui? Agora eu tô saindo com todas as minhas peças, né? Bispo F4, cavalo D4. Ele vai jogar torre 6, vai levar o duplo, certeza. Já sei. Não. Jogou torre B6, tentando atrasar meu bispo aqui. Mas eu vou poder jogar B3 daqui a pouco, né? Vou jogar cavalo pro D4, tudo bem defendido aqui. Bispo C5, um lance bastante superficial. Que eu vou poder tirar esse cavalo aqui atacando o bispo dele. E eu vou colocar meu belíssimo bispo aqui em E3 no próximo lance. Ele pode jogar torre C8. Ah, mas eu já quase ganho, né? Mais um treino de cálculo para você que tá almoçando aí. Tá, se ele jogasse torre C8, eu tomaria em E3, em C5, ele tomaria bispo E3. Esse lance parece que ganha. Assim, eu tô ganhando de qualquer jeito, tá? Mas parece que ganha muito material, mas não ganha. Então vamos lá, torre C8. Toma, toma. Bispo E3. Qual que é a defesa dele? Para não perder uma qualidade aí. Eu mostro na análise. Ó, tô aprendendo a manha do João Kleber aqui, hein? Eu mostro a resposta no fim do programa só. Ataquei a torre aqui em B6. Ele vai jogar a torre C6. Não tem muita opção para essa torre, né? Vamos falar a verdade. Não sei o que ele está pensando aqui. Eu vou jogar bispo D4, que é um lance bem organizado, porque... ele tem torre 8 aqui. Não ajuda muito. Mas torre C6 eu vou jogar bispo D4, que deixa o meu cavalo um pouco fora de jogo por um instante, mas não tem problema. Jogou torre A6, quer grudar nesse peão aqui. O cavalo talvez fosse para cá, mas quando eu vou para cá com o cavalo, esse é um tema de coordenação de peças que é bem profundo e complexo, tá? Que talvez esteja no meu livro, talvez sim, talvez não. Mas, por exemplo, o cavalo, vocês concordam que o cavalo tá melhor aqui do que aqui, certo? Ele não tá mal aqui ainda, porque ele não limitou meu cavalo ainda. O cavalo aqui tem potencial legal. Só que quando eu jogo o cavalo aqui, meu bispo fica estranho, e quando meu bispo fica estranho, minha torre fica, por alguns lances, um pouco estranha. A posição é ganha de todo jeito, tá? Não é esse meu argumento, não é esse o ponto. O ponto é falar da coordenação das peças e da atividade das peças. Quando eu jogo o bispo D4, meu cavalo realmente fica um pouco pior por um tempo, mas meu bispo fica mais interessante aqui, ele pressiona esse cavalo, essa diagonal, e ele libera a minha torre. Então esse seria o sacrifício pela família aqui, né? O cavalo fica um pouco pior em B3, só que ele não atrapalha. Esse tema acho que vai estar no meu livro, sim, porque é um tema bem comum até. Não é um tema tão raro, não. Do cavalo, às vezes, ficar numa posição um pouco pior, mas ele dá
um posicionamento melhor para o resto das peças. Porque às vezes ele atrapalha o cavalo. Né? Ele é uma peça que não consegue ficar muito de longe. O bispo, tudo bem, aqui ele está mais para frente, mas o bispo pode ficar tranquilamente em F2, por exemplo, e ficar muito bem. Ele não atrapalha ninguém em F2, porque ele é uma peça de longo alcance. O cavalo, para ele ficar bem, ele tem que estar mais avançado. E quando ele está mais avançado, ele pode estar na frente de outras peças, né? Isso pode ser, às vezes, um pouco chato. Bom, jogou torre C8, vou jogar um G3 aqui, dar um arzinho pro meu rei. Não ameaçou nada, tá defendido. Ele vai jogar torre C6. Acho que eu vou jogar C3 mesmo. Bispo C3 também é possível. Mas esse tema é bem comum, então. Do cavalo, às vezes, se posicionar numa situação pior para dar melhores condições para as outras peças, que é o sacrifício pela família. Esse aqui é um tema legal, importante. Que também se aplica à vida, claro. Né? G3 aqui. E eu vou colocar meu rei em G2. Aqui um tema que. Acho que faz tempo que eu não menciono esse tema, essa ideia. É claro que aqui eu posso fazer H3 também. Mas por conceito, eu falava muito nas outras temporadas isso. Se ele tem um bispo de casa preta, eu tento abrir sempre o arzinho na casa branca, né? Porque se eu jogar aqui, eu ainda tô levando mate. Numa situação muito pessimista, claro. Então eu abri a casa branca aqui, primeiro que é mais próxima do centro, que tende a ser um pouquinho melhor o G3 se não estiver enfraquecendo nada grave aqui. E porque agora essa casa está bem segura. Então vou botar meu rei em G2. O rei está melhor em G2 do que em G1 praticamente sempre, né? Ele sai de qualquer tema aqui na primeira, ele já está um pouco mais próximo do centro. Então quando a posição está tranquila, essas pequenas melhoras assim é muito legal fazer. G3, rei G2, né? Eu acho que até um certo nível a gente fica muito ansioso para fazer um lance para frente sempre, atacando para ganhar alguma coisa, né? E essas pequenas melhoras é difícil de pegar a manha, né? De acostumar a fazer. Eu vou jogar. Eu queria jogar 3. Ah, vou jogar 3 aqui, tá bom. Pra liberar minha torre. Esse é um lance bem esquisito, o cavalo H5, tá? Porque o cavalo não tem nenhum futuro aqui. Ele posicionou o cavalo dele numa situação sem muito futuro, né? Eu vou jogar 3 para liberar minha torre. Ele tocou no meu bispo aqui, mas tá defendido. Eu vou centralizar aqui, não tem nada ameaçado. Tá sossegado aqui, tem bastante tempo no relógio. Sem surpresa dessa vez, 3 minutos no relógio ainda. E não sei qual é o meu próximo lance, mas eu tô fazendo o quê? Pequenas melhoras aqui. G3, melhorar meu rei. Eu quero ativar minha torre, quero, mas eu não quero perder o peão. Então eu joguei A3 e agora passei minha torre para o centro. B6, limitando minhas peças, um lance inteligente. E aqui acho que eu posso jogar a bispo C3, tem uns golpes aqui. Acho que não funciona bem. Eu posso começar a jogar F4 e F3 para ganhar território aqui também. Né? Torre E6 é um candidato interessante. Larga aqui, mas ataca o bispo, que vale muito mais que um peão. Mas ele tem ainda bispo F8. Eu tenho talvez um G4. Não, aí cheque, né? Eu vou jogar F4 aqui. Ele tem um sacrifício aqui, mas é ruim por alguns motivos. Primeiro que eu posso tomar. Ah, ele quer fazer bispo C5. Interessante. Só que agora ele vai levar um torre E7 ali. Gravíssimo, né? Como é que eu vou encaixar isso? Eu vou tomar de cavalo, né? Ah, não, mas aí ele toma. Não, pequena preguiça aqui de analisar, mas eu vou ter que tomar de cavalo, né? Vou ter não, mas é bom, né? Tomar de cavalo. Tá caindo meu bispo, tá? Mas eu tenho o cavalo E6, que é muito bom, né? E cavalo G5. E aqui eu tenho torre E7 cheque. E vai ficar muito delicada a situação dele agora. Rei F8, eu tomo em H7. Porque se eu jogar bispo E5, eu perco a torre. Opa, perco a torre aqui. E eu não quero jogar bispo C3 para levar D4. Aí eu vou ficar com meu bispo meio esquisito, né? Então torre H7 é um lance tático bem legal aqui, porque eu tô ameaçando torre H8, eu pego a torre dele, eu tô entregando meu bispo, mas eu tenho um golpe tático. E agora eu tô ameaçando, bom, tô ameaçando o cheque de toda forma, né? Se ele jogar torre C6, aí sim eu posso posicionar meu bispo com tranquilidade em E5, sem levar nada. Sem levar rei por E7 aqui. Torre C6 eu não tenho mais nada, né? Bispo E5 tá bom. Aqui aí de novo, meu bispo limita um pouco minha torre, né? Mas eu tenho vários peões a mais aqui. Jogou, você pro D4. Vou aplicar o cheque. E vamos tomar a torre dele aqui. Uma vantagem bastante decisiva aqui.
qualidade a mais e vários peões a mais que eu já perdi a conta. São 3 peões a mais aqui. E o rei dele tá muito exposto, né? Então eu vou invadir aqui com as minhas torres nos próximos lances. Jogou o cavalo F6, tá quase, vai ficar sem casa esse cavalo, hein? Eu vou dar um cheque aqui. Ah, não, cheque é mate já, né? Cheque é mate. Ele prendeu o próprio rei porque ele não tem rei F6 aqui. Aqui é mate em 2, cheque. E tomamos o cavalo. Quase que eu deixei passar mais um mate em 3, hein? Que nem eu fiz no último vídeo, mas deu certo aqui, o cara vai abandonar. Porque o rei tá totalmente paralisado aqui, sem espaço lá, e levou mate. Pode ser o mate aqui ou aqui. Dá no mesmo. Beleza, 1515 de rating. Vamos pra análise. 16 minutos de vídeo. Legal a partida. Bem legal a partida. Teve uns momentos interessantes. E fizemos 90.5 com um lance brilhante. Qual que foi o brilhante? Brilhante? Eu nunca sei, né, qual que é o brilhante. Peraí, como é que foi ali a partida? Na Rui Lopes, eu troquei, joguei o Dama E2, troquei em E6, não sacrifiquei nada, vai. Como brilhante? Torre E7 cheque. Ah, torre por H7, brilhante? Exagero, né? Sacrifício do bispo, talvez? Que eu dei o bispo em D4 ali? É isso mesmo, né? Tá muito bondoso, né? Comigo o site aqui. Mas teve um brilhante, beleza. Cavalo F3, cavalo 6, bispo B5. E ele jogou a variante Bird, cavalo D4. O Bird, que era um jogador, ele não escolheu linhas muito boas, né, pra dar o nome dele. Tem nada a ver com pássaro, tá? O Bird era um jogador. Mas ele tem a abertura Bird, que eu falei até em algum dos vídeos anteriores. É uma abertura possível, não é ruim, tá? Mas não é das melhores. E essa variante aqui é bem mais ou menos. O cavalo D4. Eu troco, a gente muda a estrutura, então isso aqui sai bastante do padrão da Rui Lopes, porque o peão vem para D4. Eu falo para vocês sempre, eu ensinei esse tema, né, de quando você joga Rui Lopes, joga E5, tenta sempre deixar esse peão em E5. Aqui o peão em D4 tem lados bons também, não é uma coisa só ruim, tá? Só que ele tá sem desenvolvimento, né? Ele tira essa casa do cavalo, é a melhor coisa que esse peão faz aqui. Fiz o roque aqui, ele jogou C6, bispo C4, D5. Então, o que eu ia falar ali no começo, né? Essa tomada, o lado ruim dessa tomada é que me dá muita liberdade aqui. Essa liberdade na lado do rei. Né? Então, D3, F4, cavalo D2, cavalo F3, eu vou ter muita liberdade, vou ter muita mobilidade com os meus peões. Ele jogou D5. Aqui já é o tipo de posição que não faz sentido eu jogar F4. Olha que interessante que eu falei bastante sobre esse F4 em alguns outros vídeos. E de novo a mesma dica se aplica bem aqui. Se ele jogar, por exemplo, sei lá, D6 aqui, D3, bispo E7, vamos dizer que eu puxei o bispo para dificultar o D5. Isso aqui, não sei se tem cavalo G4, acho que não. Ele não gostou muito, mas não importa. O F4 aqui faz bastante sentido. Ah, não, ele gostou sim. Por quê? Ele recomenda C3 aqui para desenvolver o cavalo, mas eu gosto de manter essa estrutura um pouco mais fechada, porque eu quero fazer isso, e os peões juntos são bem chatos aqui. Eu posso avançar F5, se ele jogar aqui, fecho o meu bispo, mas eu posso ter uma maioria bem perigosa, ameaçadora aqui com E5 e F5, vou ter que considerar. Mas do jeito que foi a partida, quando eu troco aqui, mudou o meu plano. Por isso que é essencial você entender que você não tem como decorar o plano de uma abertura. Você pode entender uma formação típica que vai acontecer na maioria das vezes. Beleza, isso é uma coisa. Agora, você fazer isso sempre não faz sentido. Por quê? Às vezes a ignorância é uma bênção. Porque quando você... Isso eu não digo só para quem está começando, tá? Quando você está num nível muito alto, às vezes você prepara uma variante, você não consegue lembrar direito das coisas. O fato de você ter uma informação confusa na cabeça é pior do que se você não tivesse nada na cabeça, porque aquilo te confunde. Você fala, putz, aqui eu lembrava que tinha um lance desse e tal, mas você começa a confiar na sua memória e não analisa o jogo. Então aqui você fala, pô, eu vi num livro que tem que jogar F4 aqui. Beleza, é uma ideia se o cara não fizer o D5. Agora que ele faz o D5, se eu trocar,
É um lance possível F4, mas parece nada a ver esse lance F4 aqui. Ó, ele acha bem ruim F4, né? Porque o peão tá sozinho ali, não tá fazendo nada, não faz sentido, né? E não tem o parceiro dele aqui, o peão em E4, né? Esse lance só enfraquece o meu rei. Então aqui muda o plano, o que, que eu vou fazer? Eu tenho duas ideias aqui. Ou vou jogar por iniciativa para não deixar ele rocar, foi o que eu fiz. Ele acabou entregando um peão. E, bom, na verdade eu vou fazer isso de qualquer jeito. E além disso, eu vou tentar pressionar esses peões aqui, porque eles são fracos. Eles limitam minhas peças, porque tira a casa natural do cavalo, que é C3. Mas também esses peões são difíceis de defender. Se eu jogar isso, 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 esse peão pode ter problemas em algum momento. Ele defende ainda, tá? Ainda assim pode ser problemático. Eu joguei cheque, ele jogou bispo E7, e aqui... Ah, eu deixei passar, nossa senhora. Nossa, nem sonhei, eu tinha um lance ganhador aqui já. O que eu joguei tá razoável, mantém uma vantagem agradável ainda. Nossa, que difícil, eu tinha a dama G4 aqui. Que lance difícil. Ameaça em G7, ameaça em D4. E se ele tomar aqui, eu tomo. E ele não tem bispo F6, né? Porque tá caindo a torre. Que legal esse lance. Nunca vi esse tema. Por isso que quando surgem padrões que você já viu, é muito mais fácil de você achar. Eu nunca vi essa ideia de dar o bispo e tomar em G7, porque é uma coisa que acontece com pouca frequência, né? Tomei em D7. Não é o melhor, claro, mas é um lance que mantém a vantagem. D3, cavalo F6. Ele não gostou do meu dama E2. Não gostou do meu dama E2. Ele prefere bispo F4 aqui. Ele acha que o branco tem vantagem, imagino que é assim, né? Cavalo D2, eu vou ter cavalo F3, eu vou ter uma vantagem posicional. De novo, não faria nenhum sentido eu fazer F4 aqui. Tem o bispo E5, cavalo F3, eu quero ir atrás do peão. Então, a explicação aqui, posicional conceitual, é o quê? Bom, ele fez D5 porque ele quis fazer ponto final. Beleza, mas a explicação não é essa. O D5 é um lance interessante. Mas o D5, ele luta contra o plano de F4, para não deixar esses meus peões fortes aqui. Então, ele, para não deixar eu ter uma liberdade na lado do rei, ele prefere isolar o peão dele, deixar os peões dobrados isolados e tentar defender esses peões. Eu digo porque eu sei que esse lance é temático nessa variante. Não sei se foi jogado na hora certa, mas a ideia faz sentido. Eu joguei dama E2, que eu gostei bastante, e a linha que eu tava falando para vocês, que era o treino de cálculo, era rock, que primeiro eu achei que era muito bom esse lance. Porque aí eu jogo dama por E7 e torre 8. Parece que o preto ganhou, porque eu tenho que trocar as damas e aí mate. Mas depois é isso, exatamente. Depois eu vi que tinha um dama B4 aqui e eu consigo voltar. Por que eu identifiquei esse lance tão rápido? Porque é um tema muito comum também. Existe esse tema tático. De você ir tomar um bispo e aí, opa, cheque, taca a torre, né? Taca a dama, cheque na dama seria. E depois mate aqui. Ele jogou dama E6, que entrega um peão, e o lance aqui de defesa era muito legal para ele. A5. Você consegue entender a ideia desse lance? Será que você consegue? Dá um pause aí, dá uma pensada. O que ele quer com esse A5? Parece um lance ridículo, né? Porque eu tô ali pressionando o cara. Eu quero fazer cavalo D2 e cavalo F... Nossa, agora que eu entendi a ideia do A5. Não, tem duas ideias do A5. A ideia que eu pensei faz sentido. Nossa, é uma ideia muito legal essa. Porque tem duas ideias muito profundas. Porque eu pensei cavalo D2 e o cara não tá fazendo rock de jeito nenhum. Aqui ele tem dois lances excelentes. Tem o torre A6, que é uma das ideias que eu queria que você tivesse pensado, que acho que é um lance bem aceitável. Ele vai dizer que não é o melhor. Mas é um lance ok. Porque eu quero jogar torre E6. Eu passo pela terceira fileira aqui e tento preparar o rock. Só que ele quer fazer rock. Olha que incrível. Quer dizer, cavalo D2 piora as coisas. Vamos dizer que eu faça... Vamos dizer que eu fiz um A3, nada a ver aqui. Rock, eu não tenho mais dama B4. Olha que incrível. Se você entendeu isso, você é um gênio ou uma gênia. Eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado no torre A6, que é uma ideia comum também. Você passar a torre para defesa, usando o peão da torre, né, para abrir caminho. Agora você não tem dama B4. O A5 é para tirar, para tirar a casa de B4. Olha que incrível isso. Muito sutil a ideia, né? Muito legal mesmo. Lance dificílimo, A5. Dá pra encontrar numa partida com mais tempo, né? Porque faz sentido o lance. Porque justamente eu quero tirar essa casa. Bom, ele fez dama E6, entregou o peão. Ah, ele fala que nem era melhor tomar o peão. Bom, tomei. Caramba, ele tá criticando o meu lance. Que loucura. Ah, porque torre C8 aqui, rei D7. Eu imaginei que tinha uma pressão chata em C2. Mas não deve ser tão grave isso aqui, né? Eu jogo C3 em último caso. Aqui ele evita cavalo D2, esse que é o ponto, né?
que tá interrompendo a minha torre aqui. Interessante, tinha bastante compensação aqui. Ele jogou torre D8, que é ruim. Torre D6 eu gostei bastante, torre E2. Sem se afobar aqui, para deixar ele mais torto. Cavalo F3, eu tomei. Puxei o cavalo para cá. B3. Repara que ele quer fazer H3 aqui várias vezes, mas eu acabei jogando G3. E tá excelente também, claro. Rei G2. A3. Essas pequenas melhoras é muito legal quando você pega o jeito de fazer. G3, Rei G2, A3. Ah, mas para que torre 1? Não tenho uma ideia imediata. Eu quero centralizar minhas peças. Minha torre vai estar melhor em E1 do que em A1. Ponto final. É isso. As coisas vão acontecer. Se você fizer tomar as decisões corretas, né? Vai surgir coisas boas. Olha só, mais uma dica para a vida, né? Às vezes você não sabe por que você está fazendo uma coisa boa, mas aquilo vai te trazer um ganho em algum momento. De várias formas na vida, tá? Momento da filosofia, terapia aqui, um pouco vago, na verdade, o que eu falei. Mas é isso aí. Você está fazendo um lance que vai te ajudar na posição, uma hora aquilo vai te trazer benefício, você vai poder colher os frutos das decisões certas que você tomou na sua vida. B6 aqui ele jogou, joguei F4, vou jogar F3, e ele jogou bispo C5, que agora potencializa a minha invasão das torres aqui. Eu tomo de cavalo, ele tomou, cheque. E aqui rei G8, bispo P5, acho que era menos pior, né? Agora eu tomo em H7, brilhante! Exagero, mas é um lance legal. Eu deixo o bispo cair aqui para jogar a torre H8. Ele toma a torre H8 lá, cavalo F6 e aqui cheque mate em 3. De novo eu ia me defender se eu tivesse errado aqui, porque tá muito ganho aqui. Então você automaticamente relaxa. Se você relaxar a ponto de não estragar a partida, não tem nenhum problema. Você não precisa encontrar as variantes mais curtas para o ganho. O xadrez você consegue fazer só um ponto. Não dá para ganhar de 5-0 no xadrez. É muito importante entender isso, tá? E eu sei que a análise dos computadores é muito legal, ainda mais com o coach do chess.com, que ele te dá umas dicas, né? Nunca vai ser igual a um treinador humano, claro, uma pessoa. Mas ele tenta de algum jeito explicar alguns conceitos que se repetem bastante. Mas não fique preso a isso. Tipo aqui, eu joguei torre 7 que ganha, mas assim, eu ia jogar a torre C7 que vai ser uma crítica, vai falar que é um erro. É um erro. Não é um erro torre C7, entendeu? Nesse caso. Porque o engine não consegue julgar nesse caso. Ele vê o quê? Que eu tô deixando de dar checkmate. Em 3 lances, então é um erro pro computador. Mas, para você não é um erro, tá? Não fique jamais decepcionado com o seu nível, porque você tá fazendo um erro desse. Você ganhou a partida ainda sem susto? Beleza, não é um erro. Entendeu? É um erro na medida que você começa a desperdiçar essas partidas. Aí sim. Bloco cheque, e aí torre H8. E checkmate. Partida bem legal, bem rica aqui. 34 lances, vários temas interessantes surgiram. E chegamos em 1515. Quase meia hora de vídeo, legal. Deixa aquele like se você gostou dessa análise, dessa partida. E considere sempre também se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações, porque sai 2 vídeos aqui todo dia. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima.